Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vocês sabem construir um gráfico de termômetro? Ainda não? Então fica comigo que nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como que se constrói um. Bora pro vídeo então! Então pessoal, o gráfico de termômetro parece algo um pouco mais complexo, mas nada mais é que um gráfico de colunas. Só que ele tem alguns aspectos adicionais. Eu montei aqui, para a gente ficar com um conteúdo mais prático, um checklist com todas as ferramentas que a gente vai utilizar nesse gráfico. Primeiramente, o que a gente vai precisar aqui é um círculo. Eu vou lá na guia Inserir, Ilustrações, Formas e vou clicar aqui na elipse, que é o círculo. Cliquei aqui, ele me dá uma elipse, um círculo. Eu vou clicar com direito, Tamanho e Propriedades, e quando eu cheguei aqui, ó, ele me dá essa informação aqui, ó, Fixar taxa de proporção. Quando eu clicar nela, basicamente o que vai acontecer? A partir do momento que eu aumento ou diminuo essa minha elipse, ele vai ficar fixo. Isso aqui é prático para a gente poder fazer uma elipse 100% do mesmo tamanho, altura e largura, entendeu? Beleza, tendo feito isso, eu vou dar uma diminuidinha nela, vou fechar aqui e está feita a minha elipse. O que mais eu preciso? Retângulo arredondado. Novamente, vou inserir, Ilustrações, Formas, e agora eu vou colocar aqui, ó, tem os retângulos, tem esse aqui, ó, retângulo, cantos arredondados. É esse mesmo que eu vou precisar. Eu vou criar ele, vou deixar ele até um pouquinho mais puxado para baixo. Notem que o retângulo com cantos arredondados tem essa bolinha amarela, que ela serve basicamente para arredondar ou diminuir o arredondamento dos cantos. Eu vou arredondar ao máximo, vou jogar tudo para o centro. Notem que já tem uma dimensão diferente. Beleza, tendo feito isso, eu vou deixar aqui no mesmo nível. E o que mais eu vou fazer? O meu círculo, eu vou clicar com direito nele para fazer um ajuste de cores, que seria a terceira etapa do nosso checklist. Eu vou clicar aqui e tirar o meu contorno, sem contorno, e o preenchimento eu vou deixar esse azul mesmo. Ao contrário do que eu vou fazer com o nosso retângulo arredondado. Eu vou tirar aqui, eu vou deixar o nosso contorno azul, e o nosso preenchimento eu vou deixar sem preenchimento. Notem que já ficou com uma dimensão diferente. Eu vou deixar ele um pouquinho mais para baixo. Está feito. Basicamente, a primeira etapa seria essa. O que mais eu preciso? Agora eu preciso realmente de um gráfico de colunas. Eu vou jogar essas duas informações aqui para o lado. Uma boa prática seria o seguinte. Julião, eu gostaria de deixar isso aqui exatamente alinhado. Beleza. Selecionando duas formas, se você vier aqui em alinhar, na forma de formato, você vai ter algumas ferramentas que te ajudam a fazer isso. Se eu clicar aqui em centralizar, ele já estava centralizadinho, mas ele vai colocar tudo para um mesmo eixo. Querem ver como é que funciona? Eu vou colocar aqui um pouquinho para a esquerda e esse aqui está um pouco para lá. Se eu clicar aqui em alinhar, centralizar, ele vai deixar no mesmo local. A mesma coisa acontece se eu colocar alinhar ao meio. Ele vai deixar tudo na horizontal, mas nesse caso não é o que eu vou fazer. Tendo feito isso, vou colocar aqui um pouquinho para a direita para a gente poder trabalhar. Vou colocar para cá, na real, para trabalhar com novas informações. Vou selecionar aqui minhas duas informações que eu deixei prontas do outro gráfico que estava pronto, porque esse outro gráfico, acabei não mostrando para vocês, mas vou mostrar rapidamente, ele está funcionando da seguinte forma. Se eu coloco 20%, ele vai aumentando, 30%, 70%. O que define esse gráfico, na verdade, são essas duas informações. Como que eu monto elas? Eu vou copiar, jogar para o lado, e aqui a gente vai ter o seguinte. Eu tenho um valor aqui que ele vai... É o preenchimento manual, mas isso aqui pode ser uma fórmula baseada numa informação que vocês têm, na planilha de vocês. E eu tenho esse aqui que é um complemento, que seria basicamente o que eu preciso para chegar em 100%. Mas vocês têm que ter noção do seguinte, o gráfico de termômetro, ele é delicado no seguinte, eu não posso deixar uma variação no eixo de valores. Eu não posso deixar que ele suba de um 100% para 120%, 130%. Ele tem que ficar fixo num valor, para que ele não fique oscilando o gráfico de colunas por trás desse termômetro que eu estou montando, entendeu? Então eu deixei fixo, para chegar sempre a 100%. Então vai ser basicamente aqui 1 menos os 70% aqui, que vai dar os 30%. Agora, com essas duas informações, a gente vai criar um gráfico, que seria o gráfico de colunas empilhadas. Selecionei os dois dados, vou em inserir, agora eu venho aqui em gráficos recomendados, venho aqui em todos os gráficos, quando eu clico aqui em coluna empilhada, ele já vai me dar esse modelinho aqui, é esse que eu vou utilizar.
eu clico aqui nele e vou dar um OK. Ó, quando eu dou um OK, ele já traz esse modelinho de gráfico. Beleza. Qual é a primeira prática que eu vou recomendar para vocês? Fixem a taxa percentual do eixo. Como é que faz isso? Clica com o botão direito aqui no eixo de percentual, formatar eixo. Vejam que ele está automático aqui, ó. As taxas estão automáticas, o limite mínimo e máximo estão automáticos. O que eu vou fazer? Eu vou deixar 0 aqui, para ele ficar fixo, e vou colocar 1 aqui, que é no caso 100%. Vai ficar fixo esse valor. Beleza, isso aqui já está matamos isso aqui. Agora o que mais que a gente precisa? Remover elementos adicionais. O que seriam elementos adicionais? A legenda, não vou utilizar a legenda. Esse rótulozinho aqui embaixo também não. O título eu vou fazer de uma forma diferente, também vou tirar. E o que mais aqui? Eu vou clicar com direito, perdão, não é clicar nem com direito, é formatar aqui, ó, eu vou tirar o fundo, vou colocar sem preenchimento. Notem que já tem informações por trás. O que eu vou fazer além disso? Basicamente, vocês têm que entender o seguinte, o nosso eixo principal é o indicador. Quando eu clico aqui ó, no azulzinho, ó, ele fica selecionado o indicador. Quando eu clico no laranja, é o complemento. O complemento para mim é só para completar o gráfico, exatamente, completar. Então eu vou deixar ele em branco, sem preenchimento, vai ficar zerado. E o azul vai ficar azul, que é a mesma cor do meu gráfico de termômetro, ok? Vou clicar com o direito e enviar ele para trás. E agora eu vou alocar ele de forma para ele ficar... Primeiro eu vou colocar isso aqui um pouquinho para a direita, para ficar um pouquinho melhor. O que mais eu vou fazer aqui? Eu vou tirar um pouquinho esse tamanho, vou diminuir um pouquinho aqui. E vou aumentando conforme, ó, para encaixar na frente desse modelo de termômetro que a gente criou. A gente encaixa ele ali. Vou jogar um pouquinho para a esquerda. Ó, encaixei. Tá, mas Juliano, e a altura dele, como é que eu faço? Boa prática é o seguinte. Primeiro eu vou botar 0%. Olha onde está o 0%. Ele está lá embaixo. Para mim está ok. Ele está condizendo com um gráfico de termômetro. Agora, se eu colocar aqui 100%, notem que ele vai ultrapassar o nosso gráfico. Eu quero que ele fique numa região que nos remeta a 100% exatamente. Então eu vou diminuir um pouquinho. Diminuir. Até chegar aqui. Ó. Chegando aqui, eu já tenho uma noção de ser 100%. Porque daí já está na barrinha ali e ele não ultrapassa a nossa forma do gráfico de termômetro. Então, a partir do momento que eu for oscilando aqui, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, ele vai aumentando conforme tem esse resultado. Esse indicador de gráfico de termômetro é muito interessante para quando a gente quer monitorar um atingimento de meta. Por exemplo, a gente tem uma meta de produção numa fábrica, meta de faturamento. Nesses momentos, a gente coloca esse gráfico de indicador de termômetro que coloca um percentual baseado no termômetro. Fica excelente. Outra coisa que eu acabei não colocando é a questão de tirar esse fundo, essa forma aqui, o contorno do gráfico. Vou tirar aqui e colocar sem nenhum contorno, aí ele fica zeradinho aqui. Para finalizar, uma outra boa prática que eu gostaria de passar para vocês é um título em caixa suspensa. O que seria isso? Basicamente, a gente sabe que o nosso resultado é 60%. Nesse modelinho aqui eu já tinha até criado. Existe essa informaçãozinha aqui padrão. Ó. O que ele fez? Ele fez um concatenar, colocou entre aspas resultado, depois colocou um i comercial para concatenar com o resultado E10. Só que esse E10, na verdade, ele está em formato decimal, porque é um percentual. Ele multiplica por 100 para poder dar aquela impressão de ser 40, 70, 80. E depois coloca um concatenar aqui de percentual. Basicamente é a mesma coisa que a gente vai fazer. Eu vou copiar essa informação e vou colocar ela aqui. Colocando essa informação aqui, eu vou só localizar a célula que ele está fazendo essa fórmula para cá. Cliquei aqui e já deu 60%. Mas para que serve isso, Juliano? Eu vou criar uma caixa suspensa para que ela modifique conforme esse valor. Aí eu consigo colocar tanto o gráfico quanto essa caixa suspensa em uma outra planilha, de forma a ficar dinâmico. Então eu vou criar aqui, eu vou inserir aqui uma caixa, uma ilustração, uma caixa normal, um retângulo. Eu vou tirar aqui o contorno e eu vou colocar um preenchimento aqui em cinza, por exemplo. Vou diminuir um pouquinho.
Clicando aqui na faixa de fórmulas, estou selecionando o retângulo, cliquei na faixa de fórmulas e vou colocar igual e vou colocar aquela célula. Enter. Notem que ele já colocou a informação. Então eu vou clicar aqui em centralizar, aqui, né? Colocar um negrito e já tem aqui o meu gráfico com o título. Vou colocar as informações aqui um pouco para baixo. O meu título vai ficar em cima. E aqui está nosso gráfico de termômetro com o título em cima. Posso colocar uma outra cor, colocar um azulzinho um pouquinho mais claro. E é isso aí. Lembrando que esse tipo de gráfico é indicado especialmente para quando a gente quer fazer indicadores de desempenho para metas, faturamentos, produção, tudo isso. Tá ok? Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Gostaria que você deixasse seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para receber notificação de novos vídeos. Estamos sempre atualizando com novos vídeos de Excel e outras ferramentas. Até a próxima!